Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Gusta, sou professor de Biologia aqui do curso Oficina de Estudante e a gente está aqui para dar uma olhada numa questão do simulado aberto da primeira fase da Unicamp no último dia 25 de setembro. Tá bom? Para responder a questão de número 33, uma das coisas que você precisava conhecer um pouquinho era sobre movimentos vegetais, mais especificamente sobre gravitropismo, também chamado de geotropismo, tá? Esse é um movimento importante, ele costuma aparecer bastante em provas, e ele tem uma relação também bastante direta com a concentração do hormônio auxina, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho, olha só. Na raiz, pessoal, de uma planta, na região que a gente conhece como coifa, né, que ela fica bem ali na ponta da raiz, essa coifa, pessoal, é uma região em que a gente encontra alguns amiloplastos. O que é um amiloplasto? Amiloplasto é um plasto, tá, que consegue armazenar amido ali dentro. Muitas vezes, ali na coifa, esses amiloplastos, eles são referidos como estatólitos de amido, tá? Amiloplasto ou estatólito de amido tá, na verdade, dando para a gente uma ideia de que aqui dentro você tem, né, grãos de amido armazenados. Dependendo da posição que a gente coloca essa planta, o movimento desses estatólitos pode ajudar numa concentração diferencial de hormônio também. É isso que a gente precisa entender para resolver essa questão. Por exemplo, olha só. Se eu peguei uma planta, coloquei ela paralela ao solo, o que a gente espera? Que o movimento desses estatólitos, o movimento desses amiloplastos, quando a planta ela é posta nessa posição horizontal e paralela ao solo, vai fazer com que o citoesqueleto, o que é mesmo o citoesqueleto? Ora, ajudando ali a sustentar essa célula, a gente tem uma rede proteica, que é chamada de citoesqueleto. Tudo bem? Imagina que esses amiloplastos, quando a planta é posta nessa posição horizontal, eles, ao mudar de posição, eles acabam tensionando esse citoesqueleto. Ó, colocou a planta na posição horizontal, os amiloplastos ou estatólitos, eles vão tensionando o citoesqueleto aqui nessa porção inferior. Ao mesmo tempo, galera, o que a gente vai encontrar aqui também? Existe um hormônio vegetal importantíssimo chamado de auxina. O que esse hormônio chamado de auxina faz numa situação como essa? Esse hormônio chamado de auxina, ele começa a se acumular aqui nessa porção, tudo bem? Ó, tudo isso que eu estou colocando aqui, pessoal, seria, não é, o hormônio auxina. Ó, ele começa a se acumular muito mais nessa porção inferior. Legal? Então, a auxina bastante concentrada nesta porção inferior. Legal? E aí, o que vai acontecer? Vou colocar aqui, ó, em rosinha, tudo bem? Ó, vou colocar aqui, ó, AIA, certo? AIA de auxina, não é? Ácido indol acético, auxina, tá bom? E aí acontece o quê, pessoal? Perceba, eu tenho uma concentração grande de auxina nessa face inferior do caule. Uma concentração maior de auxina nessa face inferior do caule vai estimular o alongamento, o crescimento dessas células do caule. A auxina é um hormônio de crescimento. Então, as células do caule que conseguirem apresentar bastante, uma concentração maior de auxina, estas células, elas alongam um pouco mais. Legal? Então, a gente vai perceber, ó, um alongamento dessas células. Isso faz o quê? Isso faz, pessoal, o caule crescer voltado para cima. Legal? Agora, olha só o que a gente percebe na raiz, pessoal. Na raiz, uma concentração maior de auxina é inibidora do crescimento. Então, o que a gente percebe? Ó, esta região da raiz em que existe um pouco mais de auxina, ela cresce menos do que a região de auxina, ó, que fica bem aqui, tá? Que fica bem aqui na face superior. Então, ó, a região inferior cresce menos do que a região superior, que cresce mais. Legal? Lembre-se que na raiz, grandes concentrações de auxina inibem o crescimento. Então, onde vou perceber um crescimento um pouquinho maior? Na face superior, que acabou ficando com um pouco menos de auxina, já que ela se concentrou um pouco mais na face inferior. Legal? Vamos olhar para a questão agora? Olha só. Vamos lá, vamos lá. Olhando para a questão aqui, pessoal. Vamos junto.
Questão 33. Uma das hipóteses para explicar o gravitropismo em plantas é o modelo de tensegridade, em que a tensão em porções pontuais do citoesqueleto das células da endoderme, causada pela deposição dos amiloplastos, ativa processos celulares, que se traduzem na resposta celular à força gravitacional. Observa a seguir a deposição de amiloplastos nas células da endoderme de um caule e a resposta da raiz do caule à força gravitacional. Então, ó, você tem aí, nessa imagem, tá? Ele mostra para você onde estão localizados os amiloplastos e coloca uma imagem parecida com essa, tá? Que é a imagem, pessoal, na verdade, que você tem as auxinas se concentrando mais nessa face inferior, certo? Isso interferindo no crescimento diferencial da raiz e do caule, tá bom? Vamos dar uma olhada, ó. De acordo com esse modelo, e conhecendo a ação das auxinas nas raízes das plantas, pode-se afirmar que uma planta posicionada conforme a imagem anterior terá maior concentração de amiloplastos. Lembra, quando a gente coloca, pessoal, a planta na posição horizontal, o amiloplasto, ele vem para a porção inferior, tensionando o citoesqueleto, ele vem para a porção inferior. Isso desencadeia uma resposta de auxina, não é? Em função dessa mudança de posição, influenciada pela gravidade. A auxina, ela se deposita toda nessa face inferior. E aí, a gente tem, olha só agora, ó, a gente tem a primeira alternativa, dizendo o seguinte, tensionando a porção superior, não, o amiloplasto, pessoal, ele vai tensionar, ó, a porção inferior, certo? A porção inferior, tá? Então já está errado. Vamos para a letra B. Tensionando a porção inferior, é isso que ele faz, tá? Quando a planta é posta na posição horizontal. Vamos continuar a ler. E tendo auxinas concentradas na porção inferior, que é o que está acontecendo aqui, promovendo o crescimento e a curvatura da raiz, certo? A alternativa B é uma boa alternativa, mostra exatamente o que a gente acabou de ver. A letra C não poderia ser, porque ele fala que tensiona a porção superior, quando na verdade o tensionamento é na porção inferior, é aqui que os amiloplastos vão tensionar o citoesqueleto, tá? E depois a letra D diz, tensionando a porção inferior e tendo auxinas concentradas na porção superior. Errado. Na verdade, a auxina se concentra na porção inferior. Tudo bem? É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. A gente se vê por aí. Até mais.